Bom dia, igreja, graça e paz. Continuamos com nosso estudo Caminhando com Jesus e desta vez gostaria que vocês me acompanhem, por favor, na leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 18. Está escrito assim: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava por vir, ou haveremos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava por vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitas moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciá-les o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Na semana passada, nós ministrávamos ao respeito do anúncio de Cristo, da sua agenda libertadora, do seu ministério enraizado nas palavras do profeta Isaías. E desta vez nós estamos vendo já o ministério de Cristo em plena execução. E há uma dúvida que paira na mente do próprio João Batista. Imaginem, queridos, que o maior de todos os profetas, como diria Jesus a seguir na leitura, tem essa dúvida, pelo simples fato que expectativas haviam sido criadas em Israel ao respeito de um protótipo de como deveria ser o Messias esperado. E a opressão tremenda de Roma contra o povo de Deus fazia com que o povo desejasse se libertar desse jugo pesado, desse jugo de ferro que pairava sobre o pescoço do povo eleito. E talvez João, diante dessa condição, dessa aparição de Cristo, diríamos assim, nos formatos em que ele se apresentava, o levou a duvidar de que se ele seria realmente o eleito. E Cristo responde, antes que com palavras, com fatos. Ele começa a curar pessoas e começa a Bíblia a enumerar todas aquelas coisas que ele executa, né? Então é como se a agenda de Lucas 4 está em plena execução. Mas há um texto aqui que é o versículo 22, onde diz: então Jesus lhe respondeu: ide anunciai a João o que viste e o que ouviste. E por que eu estou tomando este texto em específico? Porque este texto está falando do simples método de Cristo, o método de executar sua agenda por palavras e por obras. Primeiro, o que viste. O que vocês estão vendo? Estão vendo o plano de Deus em ação. Estão vendo Deus agindo e operando no meio do povo. E em segundo lugar, vocês estão ouvindo uma notícia que alivia e que alegra o coração de aqueles que o escutam as boas novas de Deus. E queridos, este método simples de palavras e obras é um método que tem sido esquecido pela igreja. E por muito tempo, a igreja discutiu o que era mais importante, a pregação ou a ação. E em algum momento eu disse que é uma discussão um pouco, diríamos assim, limitante, porque é a mesma coisa que eu perguntasse para você: qual é mais importante num avião? A asa direita ou a asa esquerda? Obviamente, as duas têm seu lugar, as duas têm seu espaço, e este texto demonstra que o nosso Senhor não apenas se fazia chegar por palavras, mas também por
fatos que podem ser vistos e corroborados. Os eruditos bíblicos dizem que quando Marcos foi escrito, o Evangelho de Marcos, dizem que provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito, e que tanto Mateus quanto Lucas já conheciam Marcos quando eles estruturam o seu evangelho. E Marcos, segundo os eruditos, ele vem para corrigir algo que estava sendo distorcido na igreja primitiva. Que na igreja primitiva os ensinamentos começavam a abundar, as palavras começavam a proliferar-se, mas os fatos a cada passo estavam enfraquecendo. Então Marcos vem para corrigir essa distorção no ímpeto cristão, para dizer: peraí, Cristo não era apenas palavras, Cristo também era obras em ação, era a palavra em ação, era o verbo divino que age. E por isso que Marcos narra um Cristo tão atuante, tão ativo, tão cheio de energia, de vitalidade, sempre disposto a transformar a realidade da vida das pessoas. E Lucas está narrando esse método divino de palavras e obras. E quando você lê a primeira carta de João, o testemunho do quarto evangelista, você encontrará uma expressão parecida com este testemunho que Cristo dá ao respeito da sua messianidade para o grande João Batista. Quando João começa a sua primeira carta, ele conta o seguinte: o que era desde o princípio, versículo 1, capítulo 1, o que temos, olha aqui a palavra, o que temos ouvido, mas não apenas o que foi ouvido, porque Cristo não é um mero filósofo. O texto diz assim: o que temos visto com os nossos olhos. E não apenas vimos e contemplamos, sino que também as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós, diz o apóstolo João, temos visto e dela damos testemunho. E vou-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, mais uma vez, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. João está dizendo que Cristo não é apenas um filósofo, não é apenas um demagogo, não é apenas um homem de discursos, sino que Cristo também foi visto e ouvido, e sua ação foi algo prodigioso na face da terra. Se voltamos um pouquinho ao livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 20, vejam o que está escrito aqui. Se porém eu, dizia Cristo, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente chegado o reino de Deus sobre vós. Ações concretas, não apenas palavras bonitas e muito ilustrativas e eruditas. E logo, o nosso Senhor vai ser testemunhado pelo livro de Atos, Atos capítulo 10, também por Lucas, o médico amado, no capítulo 10, versículo 17, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a execução do ministério de Cristo é em palavras e é também através das obras. E se nós queremos caminhar com Jesus como uma igreja relevante, queridos, e você é igreja, eu sou igreja, temos que ser uma igreja de palavras e uma igreja também de obras. E a que tipo de obras se referem? São obras que nascem, como diz o texto aqui de Atos, né, da unção divina que reposa sobre você e sobre mim.
A igreja, por natureza, é uma igreja carismática, porque ela recebe o carisma, o dom, a graça divina do Espírito Santo, queridos. E sem ele nada podemos fazer. Atos capítulo 1, versículo 8, repete este mesmo argumento quando o autor Lucas diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a executar obras no mundo. Mas a igreja moderna tem confundido muito esta palavra de obras. E tem entendido que a obra da igreja é apenas uma obra de ação social. E é ali que a gente começa a confundir o sentido bíblico de obras. Se bem é certo, as obras de misericórdia, de caridade e de justiça fazem parte da vivência da igreja, sim, porque a igreja primitiva criou um ministério diaconal para atender aos órfãos e às viúvas. Sim, porque o livro de Tiago diz que a religião verdadeira é a de atender ao órfão e à viúva e de visitá-los e socorrê-los em sua necessidade. Sim, a ação social, ela é elemental e neurálgica na vida da igreja, sim, porque Cristo diz o seguinte: eu estive doente e não me visitaste, na cadeia e não me foste ver, nu e não me vesteste, com fome e não me deste de comer. E esse capítulo da Bíblia, essa palavra de Cristo é dada no contexto do sermão escatológico, na qual Cristo está elaborando o critério que nos fará, diante do trono de Cristo, sermos vistos como justos ou injustos. É um critério, diríamos assim, social. E aqui eu quero me atentar um momento. Tristemente a gente não pode meditar versículo por versículo, porque é tanta coisa ao respeito de Cristo, queridos. Mas veja, o que quer dizer aquele capítulo da Bíblia onde Cristo diz: eu estive preso e não me visitaste, nu e não me vesteste? O contexto é o sermão escatológico. E os evangelhos estão tratando de um momento da igreja onde a perseguição começa já a tomar uma forma cada vez mais rude e mais concreta. E muitos irmãos em Cristo estão sendo presos, perseguidos, espoliados dos seus bens, como diz o livro de Hebreus, perdendo suas casas, estão sendo tomados os seus bens à força, estão sendo denunciados e perdendo tudo aquilo que na vida levaram para conquistar, estão perdendo a vida, muitos deles presos e doentes, muitas viúvas estão ficando dos mártires da igreja. E quando Cristo está falando de ele estar numa condição de doença, de cadeia, de pobreza, de carência de alimentos e de nudez, está falando desses irmãos em Cristo que a igreja não poderia descuidar, que estavam pagando o preço do martírio, como diz o texto de Atos: sereis as minhas testemunhas, cujo texto literal, a palavra literal é: sereis minhas martírias, meus mártires. Estavam pagando esse preço e estavam nessa condição por causa de Cristo. E o descuido da igreja para com aqueles filhos de Deus que sofrem por causa do Evangelho, que nos será cobrado no dia final, queridos. Hoje a igreja diz: vai vir a perseguição da igreja, vai vir a perseguição da igreja, a igreja vai ser perseguida. Eu digo sim, a igreja ocidental vai ser perseguida, mas a igreja já é perseguida há muito tempo. Se você pergunta para o pastor Beto, que dirige missões aqui na igreja, ele recebe correspondência de uma agência chamada Missão Portas Abertas. E você vai descobrir que ano após ano, entre 150 mil e 200 mil cristãos são martirizados, mortos no mundo por causa da sua fé em Cristo. Que a igreja na China sofre uma terrível perseguição, que a igreja na Coreia do Norte, nos países islâmicos. Eu acompanhei a guerra de Síria,
queridos, a guerra no Iraque, na época do Estado Islâmico, que ainda está lá. Quando o Estado Islâmico conquistou a cidade de Mossul, uma grande cidade, antiga Nínive, onde haviam muitos, mas muitos cristãos. Sabe o que aconteceu com eles? Milhares de casas de cristãos foram arrebatadas dos nossos irmãos na fé e foram doadas para os lutadores do Estado Islâmico. Muitas irmãs nossas, que poderiam ser as nossas irmãs mais novas, foram vendidas como escravas sexuais. Muitas criancinhas foram dadas em casamento para estes terroristas sanguinários. Muitas criancinhas e meninos da idade do meu filho, do teu filho, foram crucificados por serem cristãos. Em Alepo, no norte da Síria, uma cidade onde havia uma grande quantidade de cristãos, queridos, foram mortos, martirizados pela sua fé. E a igreja se importou com isso? Alguma vez nós procuramos nos enterar dessa realidade, nos compenetramos com esse sofrimento desses irmãozinhos nossos que estão presos e ainda estão, que morreram por causa de Cristo, das viúvas que ficaram. Deus nos ajude no dia do juízo, queridos. A igreja já está sendo perseguida. Mas as obras que Deus exige da igreja, ou seja, a pregação em obras, não são apenas obras de ação social. O governo, ele faz muitas obras de ação social e boas. Quando eu fazia alfabetização no Peru, a gente cessou de fazer alfabetização porque o governo começou um programa agressivo de alfabetização. Não havia mais sentido de fazer. Mas quando você lê Lucas, o texto que acabamos de ler, as obras das quais Cristo fala, não são apenas as obras de ordem social, são também obras de índole espiritual que têm redundância no mundo material. E uma delas era a expulsão de demônios. Essa era uma das marcas de que o reino de Deus havia chegado entre nós. E quando você lê Marcos capítulo 5, está ali a mais icônica das libertações de Cristo. A libertação do endemoniado de Gerasa. Por que ela é a mais icônica de todas as libertações de endemoniados, queridos? É pelo seguinte: é porque a libertação desse homem é uma imagem, não apenas do homem antes de Cristo e do homem depois de Cristo. Também é uma imagem da humanidade antes de Cristo e a humanidade depois de Cristo. E veja que a pregação do Evangelho sempre vai significar um embate espiritual. Quem quer pregar o Evangelho, seja para seu irmão, para seu filho, para seu colega, para seu cônjuge, e ignora que existe uma batalha espiritual, querido, então você vai se surpreender com as consequências. E em todo lugar onde Cristo chega, os demônios se manifestam. De maneira que a pregação e o avanço do Evangelho, seja de maneira individual ou também da igreja em sua totalidade, ela sempre será uma luta espiritual. E a igreja tem que compreender isso. E se bem é certo que a Bíblia não enfatiza tanto, a ação demoníaca, especialmente o apóstolo Paulo, ela existe e é real, e a igreja tem que encarar essa luta. Então, a grande primeira obra de Cristo, uma das grandes primeiras obras de Cristo, é a libertação de endemoniados. Um endemoniado é um avatar, como está de moda hoje falar do avatar, Ou seja, é uma pessoa na qual o espírito maligno se incorpora e a possui. O apóstolo Paulo chega a lhe dar um nome que parece elogioso a Satanás. Le chama de o Deus deste século. Quando ele diz na carta aos Coríntios capítulo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E quando você está no capítulo 5 de Marcos, está ali Satanás. Que tenho contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Mas veja a glória de Cristo e a glória de uma igreja ungida.
ela é o tormento de Satanás. E a presença de Cristo, já de por si, é uma presença iluminadora. Quando Paulo está contando naquele capítulo 4 aos Coríntios, ele narra assim a chegada do Evangelho. Ele diz assim: porque o Deus que resplandeceu em nossos corações, na face de Cristo. Olha só, o Deus que resplandeceu em nossos corações. É como chegar num quarto escuro e ligar a tomada. Para Paulo, é isso que aconteceu quando Cristo nos alcançou. Ele chegou e ligou a energia. E a luz, e se fez a luz. E ligada àquela luz, olhamos para Cristo e na face de Cristo contemplamos a Deus. É isso que Paulo diz. E essa luta espiritual tem a ver com isso, é entrar no reino das trevas e ligar a luz de Cristo. E caminhar com Cristo significa isso. Sermos aqueles instrumentos que ligam a tomada para que as pessoas possam olhar para Cristo e olhando para Cristo, eles possam conhecer a Deus. Queridos, quando Cristo chegava, os demônios reconheciam que a luz que os atormentava havia chegado. Mas o texto ele é glorioso porque ele diz assim, que Cristo ordena a destruição do destrutor. Porque havia algo que estes demônios faziam neste homem de Gerasa. Não, eles brincavam com este homem como um gato brinca com o rato. Não sei se vocês já viram um gato matar um rato. Ele não mata na hora. Ele primeiro vai matando aos poucos. E ele vai brincando com ele, ou deixa escapar um pouquinho e o atrapa novamente. E olha que Satanás está destruindo este homem aos poucos. Porque aqui aparece a índole satânica, a índole desses poderes demoníacos que atormentam a vida das pessoas. Elas vão destruindo as famílias aos poucos, a saúde aos poucos, a integridade mental aos poucos. E ele era um homem indômito, diz a Bíblia, que ele era acorrentado, mas nenhuma corrente podia segurá-lo para sempre. É igual que o homem sem Cristo. Há correntes que ainda seguram o homem sem Cristo. Por exemplo, a lei é uma corrente humana que tenta segurar a humanidade sem Deus. E a lei pode segurar o ser humano até certo ponto. Quem de vocês talvez aqui no Brasil não sofreram muito de calamidades, mas meu país é um país de terremotos e de grandes inundações. Meu irmão, quando acontece um terremoto e a autoridade desaparece da história, o ser humano vira um bicho. E parece que aquelas correntes da lei que o seguravam se rompem e ele vira um ser destrutivo. Queima, destrói, rouba, usurpa. É incrível. Essa é a humanidade sem Cristo. Mas Cristo chega e a Bíblia diz que devolve a este homem a cordura. É interessante que um sinal do reino de Deus eram seres humanos atormentados pelo maligno, voltam a ter a cordura e recobram novamente o bom juízo. Por isso que Paulo diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, não há lei contra eles. ¿Por quê? Porque eles estão acima da lei. Não precisam de uma lei para viver como homens autênticos e verdadeiros. Não precisam. Deus já fez uma obra interior. Então, queridos, veja, a igreja é chamada a fazer esta obra. A obra de libertação. A obra de libertação. Os demônios sendo expulsos. A igreja tem que reconhecer a natureza da sua missão, que é uma natureza de luta espiritual. Em segundo lugar, quando João recebe a resposta de Cristo, é a cura dos doentes. Eu fico imaginando como nossa igreja temos perdido esse ímpeto e essa fé gloriosa de orar para ver os milagres de Deus agindo no corpo das pessoas. Numa era científica, né, nós somos muitas vezes chamados a confiar unicamente nos médicos. E eu digo glória a Deus por eles. Mas alguma vez você não sonhou em seu coração
reviver a essa época gloriosa de Cristo em que os doentes eram curados literalmente. Esse poder está a dispor da igreja, a dispor de você e de mim. E os tempos que vêm pela frente exigem estas duas coisas: uma igreja poderosa para encarar as forças das trevas em seu estado mais terrível e destrutor, que subjugam ao mundo amado por Deus, e uma igreja poderosa para poder agir também na cura do corpo. Então as obras das quais Cristo está falando não são apenas obras de índole social, são também obras de índole palpável, mas de uma natureza mais profunda do que apenas pegar uma cesta básica e dar algo para alguém. Repito, isso é necessário fazer. Então seguir a Cristo significa imitar esse poder e essa unção que levava a trazer aos homens a verdadeira libertação que pode ser experimentada apenas em Cristo. E Lucas considera que estas obras gloriosas são provas da messianidade de Cristo. Que estas obras provam que Jesus é o eleito de Deus. Queridos, e são essas marcas também as que provam que nós somos uma igreja messiânica. Em que sentido? A igreja que segue o Messias. Nesse sentido. Hebreus está dizendo o seguinte: no capítulo 2 de Hebreus está escrito assim. Veja, eu já li este texto em alguma lição passada. Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada, palavras, tá? Inicialmente pelo nosso Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O que são os sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito derramados? A Bíblia diz que é o testemunho de Deus com aqueles que falam. E esse deve ser um grande desafio para nós como seguidores de Cristo. Quando você lê os evangelhos, a Bíblia diz que Deus chamou aos seus discípulos e os enviou para pregar o evangelho e curar aqueles que estavam doentes, a expulsar demônios, etc, etc. Isso é o chamado de Deus para aqueles que querem, que Ele deseja que caminhem com Ele. Queridos, está a seu dispor. Maiores obras que estas fareis. Esse é o chamado de Deus para a nossa igreja do século 21. Abundam os livros hoje. Abundam os discursos bonitos. Nunca antes na história humana escreveram-se tantos e tantos livros. Nunca tantas editoriais trouxeram para o mundo tantas ideias novedosas. Mas é necessário, queridos, que em nossos tempos aprendamos a equilibrar isso com não apenas as palavras, mas também com as obras que seguem, aqueles com os quais Deus, conjuntamente com eles, dá testemunho. Ser seguidores de Cristo e caminhar com Cristo implica isso. Mas talvez você diga: eu não sou pastor. Pois bem, quando você lê o livro de Marcos, quando o texto diz assim, no último capítulo de Marcos, veja o que diz aqui o texto: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem quer crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aos pastores e missionários, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Assim diz o texto. O texto não diz assim. No texto está escrito: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Dizia aquele pai daquele menino: Senhor, creio, mas ajuda a minha incredulidade. Quero aqui deixar mais um desafio que o Senhor lança para nós. Lembram vocês de aquele outro menino endemoniado,
a quem os discípulos não podiam libertar, Cristo chega e liberta e faz aquilo que os discípulos não podiam. E os discípulos, intrigados diante daquele agir poderoso de Cristo, se achegam de Cristo e dizem: Senhor, por que nós não conseguimos libertar? Ou seja, eles estão confessando sua impotência. Impotência que nós também temos que confessar, queridos, se queremos começar a andar nas obras de Cristo. Somos muitas vezes igrejas muito bem estruturadas, mas muitas vezes está nos faltando essa dimensão espiritual. Estamos tomados por essa impotência. ¿Por quê, Senhor? Nós não podemos, Senhor. E Cristo disse assim para eles: homens de pouca fé, até quando estarei com vocês? Aí revela a primeira questão, que muitas vezes é falta de fé. E logo Cristo disse: esta casta não sai senão com jejum e oração. E quando Cristo diz esta casta, Ele está dizendo que há dimensões espirituais de uma luta tão grande, que aquelas coisas convencionais com as quais estamos acostumados a agir, queridos, são impotentes diante de certas realidades espirituais. Esta casta somente sai com oração. E as versões mais tardias adicionam e com jejum. Ou seja, a não ser que vocês vivam em uma intimidade intensa com o Senhor, vocês não poderão, primeiro, alimentar a sua fé, e em segundo lugar, portanto, por conseguinte, vocês não poderão expulsar estes demônios. Queridos, somos portadores do reino de Deus e somos portadores de promessas grandíssimas. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Caminhar com Jesus é viver assim, Deus dando testemunho através da nossa vida, que vai caminhando pelo mundo e libertando aqueles que estão oprimidos por Satanás. Que a nossa amada igreja, Espaço Vida, comece a viver essa nova dimensão com Deus. Que você seja participante dessa nova dimensão de Deus. Que você, como aquele que crê, possa se abraçar e dizer: Senhor, eu quero caminhar assim, caminhar contigo, nessa dimensão de agir e nessa dimensão de palavras para a glória e honra do Senhor. Querida igreja, Deus seja com vocês, Deus seja com a nossa amada igreja. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque tu nos escolhiste, Senhor, e nos chamaste e nos enviaste para continuar a tua obra, Senhor. E os desafios que neste mundo temos de índole espiritual são enormes, Senhor. São tremendos. Pessoas que experimentaram a lama do pecado, que se envolveram, Senhor, num mundo espiritual perverso e maligno, que estão amarrados, Senhor, na sua alma e no seu espírito, e que não há palavras e que não há frases bonitas que possam arrancá-los dessa condição, a não ser o teu poder, Senhor. E nós queremos ser essa igreja revestida do alto, para poder fazer essas obras que tu disseste: maiores obras do que estas fareis. Sim, Senhor, queremos caminhar contigo para a glória e honra do teu nome, Senhor. Amém.